Depois de tudo que eu já te ensinei sobre o After Effects ao longo de vários anos de trabalho árduo aqui dentro do YouTube, hoje eu vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei antes. Oh meu Deus, e o que é? Ah, você ficou curioso, não é verdade? Hoje eu vou te mostrar como usar imagens para fazer backgrounds animados dentro do After Effects, exatamente como você está vendo aí na tela. E o legal é que você pode usar essa mesma animação com outras imagens, alcançando infinitas possibilidades. Se prepara, porque esse tutorial começa agora! Meu Deus, nossa, que viagem, cara! É claro que isso é meio chato, mas é muito importante, que são informações iniciais para que você possa me acompanhar nesse tutorial aqui. Então a primeira coisa que eu já tenho é uma composição criada. Essa composição aqui, ó, ela tem 1280 de largura, 720 de altura, 24 quadros por segundo e a duração de 7 segundos. Nossa, você falou isso muito rápido. Então eu falei rápido porque eu já mostrei isso em muitos outros tutoriais aqui no canal. Então se você não tem noção nenhuma de como começar no After Effects, clica do lado direito aí no card, você pode assistir o tutorial de como começar, depois você volta para esse aqui, porque as coisas mais básicas não vão ser abordadas, beleza? Então aqui, essa é a composição que a gente tem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer uma imagem para dentro aqui do After Effects, senão não dá para fazer esse efeito maravilhoso que a gente vai fazer daqui a alguns segundos. Então olha só, o que eu vou fazer? Do lado esquerdo a gente tem o painel de Project. Aqui eu tenho essa área vazia. Clicando duas vezes nela, você pode clicar, você pode não, né? Você vai abrir aqui, ó, as pastas no seu computador, navegar, né, no seu computador, se bem que termo navegar é uma coisa meio de velho, né? Mas enfim, você navegando, você pode clicar em qualquer imagem. Aqui eu tenho umas imagens de amostra, mas pode ser qualquer imagem que você quiser. Uma foto, pode ser até um nudes, se bem que talvez não fique muito interessante com nudes. Então aqui, ó, eu vou clicar duas vezes nessa imagem, ela vai ser importada. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar a imagem e soltar aqui na timeline. Quando eu faço isso, a imagem já está na composição que eu estou trabalhando. Eu preciso disso, senão não dá para fazer nada. Feito isso, você vai perceber que essa imagem, ela talvez seja meio pequena, né? A composição que a gente tem, a área dela, ó, é isso aqui, e o tamanho da imagem que a gente tem é isso aqui. Então eu preciso expandir essa imagem para preencher o tamanho da tela. Ué, mas isso é uma regra? Não, não é regra, mas é que vai ficar um pouquinho mais bonito, né? Então para isso, ó, usando a ferramenta aqui de seleção, é só você clicar em qualquer um dos cantos da imagem. Peraí que aqui não ficou certo, agora sim é um cantinho. Clica no cantinho, ó, segura e arrasta. Conforme você segura e arrasta, segura Shift. E aí, ó, a imagem mantém a proporção, ou seja, ela não distorce amassando ou esticando, certo? Então clicando e arrastando, segura Shift. E aí eu vou aumentar até ela preencher o tamanho da minha tela. Não precisa ser preciso, falar, meu, não ficou certinho. Não precisa ficar certinho, tá? Só tem que preencher o tamanho ali da nossa composição. O grande lance para a gente fazer esse efeito, é só um efeito que tem um nome que vai fazer esse efeito. Nossa, essa explicação ficou horrível, mas vamos lá. Aqui eu vou deixar essa camada selecionada. Na parte superior, a gente vai clicar aqui, ó, em Effect. Clicando em Effect, a gente tem um que se chama Stylize. Dentro de Stylize, a gente tem um que tem um nome maluquinho, que é esse aqui, ó, CC Kaleida. Parece o nome de alguém. Ô, Kaleida, chega aí. Mas, enfim, piada ruim. CC Kaleida. O que acontece, ó? Quando você faz isso, automaticamente ele já vai criar cópias do que a gente tem aqui na tela, ó. Então eu tenho ele, se eu desativar o efeito, ó, clicando em FX, era isso. Quando eu ativo o Kaleida, ele vai criar várias cópias. Quando eu arrasto a agulha na timeline, ó, não acontece nada. Então, pra gente já criar uma animação aqui de uma forma bem fácil, sem ficar criando a palavra difícil, volta, sem a gente criar keyframes e a gente usar expressões. Ai meu Deus, que nome difícil. Calma, expressões é muito simples. Ó, o que você vai fazer? Do lado aqui, no Kaleida, a gente tem a opção de Rotation. Você vai segurar a tecla Alt no seu teclado, ó, e clicar no reloginho de Rotation. Quando você faz isso, aqui embaixo aparece uma opção onde a gente pode digitar alguma coisa. Então eu vou apagar o que tem aqui e vou digitar estou falando com sotaque, vou digitar time, asterisco e a gente coloca 50. O que acontece? Essa função aqui, essa expressão, vai fazer com que a cada 1 segundo de animação, esse valor de rotação fique com mais 50. Então no tempo 1 segundo ele vai ter 50, no tempo 2 segundos ele vai ter 100, no tempo 3 ele vai ter 150 e assim sempre somando 50 e 50 a cada segundo de vídeo. Quando a gente pressiona espaço aqui para assistir, ó, olha só que legal.
Ai, eu adoro esse efeito, tá vendo? Ele já animou. Então a rotação está rodando e isso aqui vai ficar animando infinitamente, obviamente dependendo da duração da sua timeline. A minha tem 7 segundos, então durante 7 segundos ele fica aí girando, fazendo essa coisa que eu não sei nem explicar direito o que é, mas é essa animação muito doida aqui na tela. Agora, uma pequena observação muito importante. Talvez você tenha pensado, nossa, esse cara escreveu isso aqui, esse cara é louco, pra que serviço? Calma, antes que você se desespere, é só você clicar do lado direito aí no card, ó. Tem um vídeo onde eu mostro, no caso, as melhores expressões que eu já usei no After Effects. Assim, tudo bem, tem milhares de expressões, mas são as que mais funcionam para aquilo que eu faço no meu dia a dia, como o motion designer. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre expressões, clica aí, assiste esse tutorial agora ou depois, ou também se você não quiser assistir, não precisa, tá bom? Eu não ligo. Vamos continuar, ó. Aqui tem mais algumas opções no Kaleida. Clicando aqui na camada, do lado esquerdo em Effect Controls, o Kaleida não tem muitas opções, mas as poucas que tem fazem grande diferença. A primeira delas é a opção de Center. Em Center a gente pode mudar o valor em X ou em Y. Então clicando e arrastando em cima, ó, você percebe que a mira, né, esse alvo, vai sair cada vez mais do centro e vai para a direita ou para a esquerda. Aqui não tem muito uma regra, depende muito do efeito. Por exemplo, se eu arrastar muito para a direita, ó, talvez o efeito não fique com uma grande mudança visual. Então depende muito do que você quer. Ó. É só clicar e arrastar nos valores até chegar a uma coisa bem maluca. Você fala, nossa, gostei, aqui tá lindo. Ó. E aí você vai perceber que o efeito já mudou. O legal do Kaleida é que ele tem infinitas variações. Tudo depende dos valores que você coloca aqui em Center. Além de Center, é claro, você tem Size. No Size, ó, quanto maior o valor você coloca, mais ele volta a ser como se fosse cópia da imagem. Deixa eu explicar isso para você. Aqui a gente tem, ó, o tamanho da nossa composição, que é basicamente um retângulo, onde a gente tem a imagem. Isso aí eu já sei, professor. Tudo bem, você já sabe, mas é só uma base para você entender. Quando eu coloco o Kaleida, no geral, o que ele faz é criar aqui, ó, como se fossem 4 imagens bem aqui divididas. Então ele pega esse retângulo e divide em 4. Conforme eu vou mudando esses valores de size e vou diminuindo, ó, ele vai cada vez mais variando a quantidade de imagens que eu tenho. Então, eu estou diminuindo, ó, um valor de 30, 40, ele vai fazendo cada vez mais cópias, tá vendo? Tem uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um monte de cópias na imagem. Então, quanto menor o valor, mais cópias. E aí começa a aparecer aquelas texturas de tapete, né? Uma parada bem antiga, ó, mas é muito louco porque continua animado. Então, o size é para isso, para você controlar ali essas variações de tamanho entre as várias cópias que o CC Kaleida faz na tela. Além disso, você tem esse mirroring. Que palavra difícil, né? Mirroring. Diz aí, duvido você dizer isso aqui. Mirroring. Que loucura. Aqui, ó, é a maneira como essas cópias de imagem vão ser feitas. Deixa eu colocar esse size nos 30, porque a gente não vai ver tantas imagens. E aqui você tem, ó, várias opções. As animações continuam. Mas a maneira como a animação é feita é baseada nessa opção que a gente coloca. Ó. Tem alguns que eu não gosto muito, né? Tipo esse wheel, entre outros. No geral, dentre essas opções todas, o que eu acho legal é o padrão, quando a gente aplica o efeito, né? Que é o flower, tão bonito, uma flor, olha só, ele cria realmente ali algumas cópias, né, como se fossem umas pontas, tipo como se fossem estrelas, né, de 4 pontas, e a opção de starlish, que é como se fosse uma variação do flower, ó. E esses sim parecem várias estrelas. Na verdade, o flower para mim parece uma estrela com poucas pontas, né? 4 pontas, por exemplo. E o starlish é uma estrela ali de 2, 4, 6, 8 pontas no caso. Eu falei tudo errado, né? 8 pontinhas, ó. Você consegue fazer essas grandes variações. Então esses dois são para mim os que funcionam melhor. Agora, mais do que a gente simplesmente fazer esse efeito, que já ficou legal, não vou menosprezar, não sei se Kaleida ele é ótimo, mas vamos fazer uma animação aqui só para colocar um pouco mais de dinâmica neste projeto. Ah, professor, mas vai ser muito difícil? Não é muito difícil nada, se liga só. Eu vou deixar a minha agulha aqui, ó, no tempo 1 segundo, mais ou menos. Não precisa ser, mas eu não consegui deixar exatamente em 1 segundo. Não tem problema, tá? É mais ou menos aproximado, não precisa ser certinho em 1 segundo. Mas deixa aqui mais ou menos em 1 segundo. E aí, ó, nas opções do CC Kaleida, pode ser aqui embaixo, as opções que aparecem, ou diretamente aqui, eu vou criar um keyframe na opção de size. É só clicar no reloginho de size. Movendo a agulha aqui, ó, mais alguns frames para frente, pode ser aqui no tempo 1:20, embora não apareça 1:20 aqui, ó, quando você arrasta a agulha, aparece aqui 1:20. Então, deixando 1:20, eu vou criar outro keyframe, que você já sabe que não é clicando nessa opção, é só vir aqui, ó, e clicar nesse botão. Ou você simplesmente muda o valor, mas nesse caso,
Se você já acompanha os meus tutoriais e os meus cursos, você sabe que eu prefiro primeiro criar os keyframes, depois eu mudo os valores dele para não ficar uma confusão na cabeça, beleza? Então aqui, ó, deixa no tempo 1:20 e eu vou criar mais um keyframe. Então tenho dois. O primeiro, ó, eu vou deixar a agulha em cima dele, exatamente em cima, e aí eu vou mudar o valor de size, vamos colocar o size aqui em 10. E o segundo keyframe deixa aqui, ó, em cima dele e muda o valor que estava em 30 para 15. Então, ó, do tempo 1 até o tempo 1:20, ó, além de fazer essa opção, é como se ele desse uma aproximada, tá vendo? Não tá muito legal esse movimento, a gente tem que dar uma melhoradinha ainda, mas calma que a gente já faz isso. Eu vou mover a agulha para o tempo 3 segundos, e agora eu vou um pouco mais rápido, porque a gente já fez nesse pedaço, então eu imagino que você já sabe como é que faz. Então no tempo é ótimo, no tempo 3 segundos eu vou criar mais um keyframe ali, e no tempo 3:20 eu vou criar outro, então é o keyframe 3 e 4. Esse keyframe número 3, a gente vai mudar o valor dele aqui, que estava como 15... Vamos deixar 15 mesmo, vai? E a gente vai pro próximo. No próximo, em vez de 15, a gente coloca 20. Então, ó, desse primeiro keyframe, palavra difícil, né? Primeiro keyframe, pro segundo ele dá um zoom. Do segundo keyframe pro terceiro, ele não faz nada, assim, no sentido de zoom, né? A animação continua, mas o zoom não acontece nada. Do keyframe 3 para o 4, ele dá mais um zoom. E a gente vai fazer isso mais uma vez. Vai pro tempo 5 segundos, e aí eu vou criar mais um keyframe. E no tempo 5 segundos e 20, mais ou menos, eu vou mudar o valor que estava de 20 para 25. Então, na sequência de keyframes, ó, a gente vai ter isso aqui, o valor de 10, 15, 15 de novo, 20, 20 de novo e 25 são os números da telecena. Então aqui, ó, olha só que legal. Tem o primeiro zoom, manteve, mais um zoom, manteve parado e um último zoom. Putz, isso aqui fica muito da hora, eu adoro. Ai, adoro esse Cicaleida, mas enfim, chega de elogios e vamos continuar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os keyframes, é só você clicar numa área vazia, ó, segura e arrasta, vai ser formado esse box, né, esse retangulão, e os keyframes ficam azuis. Os que estão azuis são os que estão selecionados. Feito isso, eu vou clicar sobre qualquer um deles com o botão da direita e você vai vir nessa opção aqui, ó, de Keyframe Velocity. Se de repente não estiver aparecendo, você vai vir em Keyframe Assistance e coloca a opção de Easy Easy. Depois, de novo, o botão da direita, e aí sim você coloca a opção de Keyframe Velocity. Isso só se não funcionar da primeira vez. Feito isso, tem uma opção aqui, ó, que se chama Influence. Eu nem sei se é assim que diz, né? A gente quer ser chique e acaba falando tudo errado. Esse Influence seria mais ou menos a velocidade com que a mudança de um keyframe vai ser feita de um para o outro. Aqui, né, quando eu coloco essa opção de Easy Easy, ele vai para 33,33333. Eu vou colocar aqui o valor de 80 desse lado e 80 desse lado também. O que acontece aqui, ó, é que se a gente for do gráfico de velocidade, você vai ver que ele faz isso. Ele vai começar a devagar, né, a fazer devagar esse zoom, acelera a velocidade e diminui de novo. E a mesma coisa aqui, vai devagarzinho, acelera e depois diminui, vai devagarzinho, acelera e por último essas 3 vezes que a gente tem, porque a gente tem todos esses 6 keyframes. Então o que a gente tem, ó, é isso aqui, ó. Ele faz o zoom, tá vendo? Mas é um pouco mais suave, é como se ele pegasse força e aí finalmente preenchesse a tela com esse zoom. Aproveitando essa coisa de gráfico de velocidade do keyframe, essa maluquice toda, talvez você esteja pensando, meu Deus, eu não sei nada sobre isso. Não se desespere, faz o seguinte, ó, clica do lado direito aí no card, porque já tem um vídeo que eu fiz falando exatamente sobre como usar o gráfico de velocidade dentro do After Effects. Você não precisa fazer isso, tá? Faz só se você quiser, mas é um vídeo bem legal e dá pra você entender um pouco mais sobre essa questão de gráfico de velocidade e assim por diante. Independentemente de você ter assistido ou não, vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um pouquinho mais de alguns outros efeitos só para melhorar um pouco mais essa sensação aqui desse Cicaleida. Se bem que no geral, ó, esse efeito já está funcionando maravilhosamente. Mas vamos lá, eu vou deixar a camada selecionada da imagem. Na parte superior a gente vai em Effect. Em Effect a gente vai vir na categoria de Distort para criar distorções de imagem. Uma parada meio óbvia, mas vamos nessa. E aqui embaixo eu tenho o Transform. Em Transform você percebe que tem algumas opções que eu posso alterar da imagem. Aqui eu vou criar uma expressão bem legalzinha só para fazer uma animação nessa opção de escala. Ó. A escala faz isso, vai aumentar ou vai diminuir. Então o que a gente faz? Eu vou vir aqui, segurar a tecla Alt e vou clicar no relógio da escala. Feito isso, de novo aparece aquele texto ali embaixo. Dessa vez eu não vou apagar o texto todo aqui embaixo. A gente vai fazer o seguinte, ó, deixa do jeito que está escrito aqui. No final a gente vai dar um espaço, eu vou digitar mais, o símbolo mais mesmo, e aí eu coloco time, asterisco,
5. Qual que é a diferença? Não sei se você lembra, aqui a gente só usou o time. O que ele faz esse time? Ele começa com o valor da propriedade zerado, certo? O valor da rotação estava 0 e 0. E aí ele vai adicionando 50 e 50. A diferença desse aqui, é que eu imagino que você tenha pensado, professor, qual é a diferença desse para esse? É que esse aqui vai manter o valor que o scale já tinha, né? Que o tamanho já tinha, que no caso era 100%. Ó. Então ele começa com o valor que já está nele e aí ele vai adicionando mais valor em cima dele, né? De 5 em 5. Então, quando a gente arrasta a agulha, olha só. Aqui você percebe que começa em 100, no tempo 0, vai arrastando a agulha, ó, ele vai de 5 em 5. Então, além do zoom que a gente fez ali, com o próprio size do Kaleido, ó, ele continua dando um zoom bem de levinho, bem suave. Ai, que gostoso, muito charme, certo? Então, essa é a diferença entre você apagar o valor e colocar direto ali a opção de time, asterisco, algum valor, e você acrescentar o mais, ou seja, ele continua com o valor padrão e vai acrescentando 5 em 5 a cada 1 segundo. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer em rotação. Então vamos lá. Aqui nas opções de Transforme, eu vou segurar Alt e vou clicar aqui, ó. Só que dessa vez a gente clica em Rotation. E aqui eu vou mudar o valor dessa rotação. Vamos colocar aqui, ó, esse segundo valor em menos 25, ó. Então ele vai começar desse jeito. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, isso aqui tá horrível, tava tão bonito, você estragou tudo. Calma, confia em mim, vai ficar bem legal, beleza? Então aqui, ó, eu coloquei o valor de menos 25 e criei uma expressão lá embaixo. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. No final da expressão a gente coloca mais e eu vou colocar time, asterisco, dessa vez não é 5, dessa vez é 7. Então ele vai acrescentando ali cada vez 7 a partir do valor que ele estava, certo? Então ele começa com menos 25, ó, e vai girando. Então além dele aumentar o valor aos pouquinhos, ele também vai, ou melhor, né, que explicação horrível. Além dele aumentar o tamanho aos poucos, ele também vai girando, né? Tava meio tombado para a esquerda, ele vai tombando para a direita. Não desiste, tá? Eu sei que diferentemente de outros tutoriais, esse aqui pode ser um pouquinho confuso, mas eu sei que você não me abandonou ainda, hein? Vamos nessa. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou aplicar mais um efeito aqui que vai consertar esta porcaria que acabou acontecendo no início porque a gente girou, né? Eu girei aqui e ele causou esse preto aqui que mostra que não tem continuidade a imagem. Se você gostar disso, eu não vou te julgar, mas eu não gostei nem um pouco, então vamos consertar isso. Ó, vou fazer o seguinte, deixa selecionado a camada que a gente tem na timeline, na parte superior a gente vai de novo em Effect. Você vê que o After Effects é basicamente isso, Effect, tudo é feito um em cima do outro. Aqui a gente vai na categoria de Distort. Em Distort eu tenho esse aqui, ó, que se chama Optics Compensation, que seria uma compensação óptica. O que ele faz? Ele vai distorcer as bordas da imagem. Então aqui nas opções dele, você tem esse Field of View. É bonito isso, né? Field of View, que nomezinho estranho. Aqui, ó, eu vou colocar o valor de 100. Quando eu faço isso, percebe a borda? É como se ele amassasse as bordas e criasse como se fosse uma distorção dela. Eu nem vou tentar explicar essa parada aqui, mas você entendeu o que acontece porque você tá vendo, né? E aqui, ó, eu tenho essa opção de Reverse Lens Distortion. Quando você ativa, ó, ele faz o inverso. Então, em vez dele amassar as bordas, ele estica como se fosse um papel, um pano. Olha só que louco. Agora o efeito está ficando cada vez melhor, não tá? Fala a verdade. Por último, eu vou mostrar mais um efeitinho que eu gosto pra caramba de usar em algumas animações como essa aqui, que é uma parada meio psicodélica, meio doida, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa selecionado a camada de novo, vamos lá em cima em Effect, só que dessa vez não é Distort, a gente vai em Immersive Video, que é uma categoria que veio nas últimas versões do After Effects. Não é uma coisa muito recente, mas se for versões muito antigas do After Effects, isso aqui só foi adicionado depois. Dentro delas, a gente tem essa aqui, ó, VR Chromatic Aberrations. O que ele faz? Ele cria essas distorções, pegando os canais verde, vermelho e azul, né, que são os canais de mistura de cores, e cria essa distorção na tela. Eu acho que talvez essa distorção aqui no meio esteja meio zoada, né? Então aqui nas opções, ó, do VR Chromatic Aberration, eu não vou nem tentar dizer isso de novo porque nome difícil. Aqui a gente tem a opção, ó, de Fall Off Invert. Se você clica aqui, ó, ele inverte e vai colocar esse Chromatic Aberration nas bordas. Olha só que legal que fica isso aqui. Então a gente tem um zoom que a gente animou, uma rotação, uma escala, um monte de coisa que eu sei que é meio maluco, mas deixa um efeito muito legal no final de tudo. Última coisa aqui desse tutorial maravilhoso é o seguinte, vamos imaginar que de repente você fala...
Muito legal, professor, mas eu quero mudar esta imagem de fundo. Essa imagem de fundo não é o que eu queria, eu quero uma outra coisa. Muito simples, ó. Deixa essa camada selecionada aqui na timeline. Do lado esquerdo, você vai no painel de Project. No painel de Project, é só você trazer uma outra imagem. Eu trouxe essa aqui, por exemplo, ó. Deixa selecionado isso aqui e aí você vai fazer o seguinte, ó. Segura a tecla Alt no seu teclado e arrasta essa imagem que você quer substituir aqui embaixo na timeline e solta. Quando você faz isso, ó, automaticamente ele já faz a substituição. Então, mantém a mesma animação e você tem um background aí totalmente diferente. Uma pequena dica muito importante é o seguinte, aqui, ó, se você acessar, né, as opções da imagem, você tem Transform, onde você tem Scale, que é o tamanho da imagem. Então aqui é legal sempre você dar uma conferida, porque às vezes uma imagem pode ser muito pequena e outra muito grande. Como é que... Deixa eu explicar isso, porque essa explicação está horrível. Essa primeira imagem que a gente trouxe, né, que é essa aqui meio vermelha e preta, ela era pequena demais. Essa segunda imagem, ela é um pouco maior. Então, conforme você faz essa troca de imagens, se uma imagem for maior do que a outra, pode ser interessante você vir na opção de escala e fazer alterações para maior ou menor, dependendo do tamanho da sua imagem. Enquanto você está vendo esta maravilhosa transição, não falo besteira porque eu estou misturando a coisa que eu vou dizer lá pra frente com o que a gente tá vendo. Enquanto você tá vendo essa maravilhosa animação, eu quero indicar um outro tutorial que é incrível, que é um de transição circular. O que a gente faz lá? A gente faz uma animação do começo ao fim para usar como transição num vídeo. Mas o que é uma transição? A transição nada mais é do que uma passagem de uma parte de um vídeo até outra parte do vídeo. Melhor do que eu ficar aqui tentando explicar é você assistir, não é verdade? Então, se você quiser, ó, clica do lado direito no card para assistir o tutorial de fazer uma transição circular dentro do After Effects. Se você também não quiser, não tem problema, mas continuando o vídeo aí, que tem uma parada muito legal logo a seguir. Esse efeito é bem doido, não é verdade? Mas agora chega de coisas doidas, eu tenho uma coisa séria para te dizer. Se você quer mais do que aprender, você quer dominar o After Effects para valer, vai na descrição do vídeo aí embaixo, ó, porque tem o link do meu curso online de After Effects. Esse curso vai te preparar para desenvolver os seus próprios projetos no After Effects, porque nele você vai aprender todos os assuntos essenciais e ainda vamos desenvolver diversos projetos para colocar os conhecimentos em prática. No começo do curso, eu te mostro os assuntos mais básicos e vamos avançando para outros assuntos como transições, animações de texto, controle de tempo, rotoscopia, máscaras e ainda correção de cores, chroma key, expressões, painel Essential Graphics para fazer animações e muitos outros recursos imperdíveis. Se você já conhece um pouco o After Effects, mas você quer melhorar mais ainda nele, ou se você não sabe absolutamente nada sobre o After Effects e está começando do zero, pode ir sem medo, porque esse curso tem tudo que você precisa. O link dele, aproveitando que eu tô com essa mão aqui, né? O link dele tá embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de After Effects aqui do canal, não seja irritadiço. Respira fundo e sem medo, clica aqui do lado, ó, porque tem mais alguns tutoriais que não podem ficar de fora da sua vida. Essa frase ficou boa, né? De fora da sua vida. Acho que eu vou usar esse apelo aí mais algumas vezes. Este vídeo humanitário terminou. Tchau.